Olá! Se o seu objetivo é se expressar como um verdadeiro líder, esse vídeo vai te apresentar 3 estratégias práticas para aprimorar sua comunicação e aumentar sua influência no trabalho. Aqui você vai encontrar muito conteúdo valioso pela frente. Então, já separa um bloco de notas, pega uma caneta e vamos direto ao ponto. Primeira dica: fale com uma voz segura, nítida, determinada. Observe o que eu estou utilizando aqui, nesse momento com você, é justamente isso, uma voz segura e determinada. Eu não estou me referindo às palavras em si, eu estou falando sobre a sua forma, como a sua voz é percebida. Você tem mais controle disso do que você imagina. O seu tom, o ritmo, a sua entonação estão sempre sob seu comando. E quando esses elementos eles são utilizados com inteligência, a sua voz transmite muito mais credibilidade e firmeza. Mas antes de começar a te mostrar como alcançar esse resultado, eu quero te explicar por que isso é essencial na sua posição de liderança. Como líder, as pessoas se voltam para você em busca de direcionamento, clareza e confiança. Elas esperam que você saiba para onde você está indo. E se você se comunica de forma ágil, a mensagem que você passa é que você não domina essa situação. E se nem você parece acreditar no que você está dizendo, porque os outros acreditariam. E é por isso que tantos profissionais em cargos de liderança, eles me perguntam como gerar mais impacto, seja na equipe, na carreira ou até dentro das empresas. E uma das primeiras orientações que eu dou é: trabalhe a forma como você se expressa. Uma voz nítida é o ponto de partida. E como desenvolver uma voz mais confiante? O primeiro passo é simples: reduza a velocidade da sua fala. Quando você fala com mais calma, você demonstra que você está tranquilo e consciente do que você está dizendo. Transmite o domínio da situação, clareza do pensamento, controle emocional. Você já reparou como as pessoas nervosas tendem a acelerar o discurso? Então, na sua próxima conversa, observe o seguinte: essa pessoa ela fala com pressa ou com tranquilidade? Ela transmite segurança ou ansiedade? Claro que falar com rapidez não é sempre um sinal de nervosismo. Muitas vezes o entusiasmo por um projeto ou um desafio, ele pode acelerar naturalmente o ritmo da sua fala. E isso é positivo. Mas é possível perceber a diferença entre alguém que está acelerado por empolgação e outro que fala rápido por receio ou insegurança. Você consegue captar isso observando no rosto, na linguagem corporal e até as palavras que a pessoa escolhe ao se explicar. Mas aqui o foco, ele está exatamente em você. E se em algum momento você sentir que está ficando inseguro durante uma reunião, uma apresentação, faça uma pausa, respire fundo e reduza o ritmo. Esse simples ajuste, ele transmite presença e controle e ainda facilita o entendimento da mensagem por parte de quem está ouvindo. Lembre-se, nos comunicamos e o principal objetivo não é simplesmente o falar, é ser compreendido. E quem lidera precisa ser claro, objetivo. Isso sim que vai gerar um impacto na sua verdade. Agora, um ponto extra: ajuste seu tom de voz. Quando falamos em tom muito alto ou muito agudo, pode soar imaturo ou inseguro. Mas ao baixar o tom de voz, automaticamente passamos autoridade e confiança. Você percebe como eu estou usando aqui essa variação nesse vídeo? Eu estou dizendo as mesmas frases, mas alternando o tom para você mostrar, para te mostrar a diferença. Inclusive, sempre que eu gravo vídeos como esse, eu me esforço para falar num tom um pouco mais grave. Mas é importante você dosar e não exagerar. A ideia não é parecer autoritário demais ou agressivo. A intenção aqui é demonstrar segurança sem perder a sua empatia. Mesmo que no começo possa parecer um pouco artificial ou desconfortável, ajustar a maneira para você falar pode aumentar muito a sua presença como líder. Ao suavizar esse movimento, você começa a transmitir firmeza, clareza, qualidade no que você está falando. Essa mudança na forma de você se comunicar pode ser o ponto de virada, que as pessoas te enxerguem como alguém preparado para liderar. Então, comece com quem ainda não te conhece. Minha sugestão é prática. Teste um novo tom de voz com as pessoas que ainda você não tem uma convivência muito constante. Por quê? Porque elas ainda não têm a imagem formada sobre você. Isso permite que você experimente e ajuste a sua comunicação sem tanta pressa. Por exemplo,
Você foi chamado para uma reunião com um fornecedor externo ou um cliente novo. Essa é uma excelente oportunidade para você aplicar. Fale com mais calma, escolha palavras com clareza e finalize suas frases com firmeza. Repare nas minhas reações. A pessoa presta mais atenção quando você fala, ela ouve você sem te interromper, ela te responde com mais seriedade. Essas são pistas valiosas de que a sua forma de se comunicar está inspirando mais respeito. Depois, com mais prática, você vai começar a usar mais esse estilo com colegas de equipe, líderes que já conhecem. Um ótimo momento para isso são as reuniões. As reuniões são o palco ideal para você treinar a sua voz de liderança. É nas reuniões que muitos líderes iniciantes têm dificuldade para se posicionar, principalmente quando há alguém mais experiente, extrovertido ou que fala mais rápido. Se esse é o seu caso, experimente o seguinte: antes da reunião, prepare o que você tem para dizer, mesmo que seja um único ponto. Pense em como você vai se expressar com clareza. Durante a reunião, espere a sua vez com paciência, mas não desista de falar. Quando chegar o seu momento, comece com frases como: eu gostaria de complementar com uma sugestão prática, que fala o que é. Acredito que podemos otimizar isso fazendo de tal forma. E o mais importante, fale até o fim da frase, sem parecer que você está pedindo permissão. Finalize com convicção. Isso mostra que você sabe exatamente o que está falando. Depois, observe. Alguém te interrompe menos? As pessoas olham para você com mais atenção? Você sente que a sua opinião está sendo levada a sério? Se a resposta for sim, ótimo, você está no caminho certo. Agora, cuidado com o tom de dúvida no final da frase. Escolha um detalhe que pareça pequeno, mas que impacta diretamente na sua autoridade e a entonação que você usa ao falar. Você já reparou que algumas pessoas terminam frases como com um tom de voz que sobe como se estivesse perguntando, mesmo quando estão afirmando algo? Veja esses exemplos. Eu finalizei o relatório de ontem. A gente decidiu seguir com o plano B. Mesmo com o conteúdo da frase que ele esteja certo, essa entonação dá a impressão de que a pessoa não tem certeza. No ambiente de trabalho, isso pode fazer com que você pareça inseguro, mesmo sem querer, e isso enfraquece a imagem de quem quer ser visto como líder. Então, use um tom firme, tom oposto, para transmitir a confiança que desce no final da frase. Por exemplo, eu finalizei o relatório ontem. A gente decidiu seguir com o plano B. Isso soa muito mais seguro, certo? Esse detalhe simples faz toda a diferença. Então, colocando tudo em prática de uma forma resumida. 1. Experimente esse novo tom com pessoas novas primeiro. 2. Pratique durante as reuniões. E 3. Finalize suas frases com firmeza. 4. Troque o tom de dúvida por um tom de certeza. Só use a entonação da pergunta quando você realmente estiver perguntando. Com o tempo, isso se torna natural e a sua autoridade cresce. Lembre-se, liderar também é sobre como você se expressa. Você não precisa ser a pessoa mais falante da sala, mas quando você abrir a boca, faça sim valer a pena. Você tem certeza, ou pelo menos deveria ter certeza, de que precisa usar uma entonação firme para você se comunicar com equipes, pares e gestores. Se você está aprendendo com esse conteúdo até aqui, você pode fazer duas coisas simples. Curta esse vídeo, isso mostra que o algoritmo ele é útil e ele merece alcançar mais líderes como você. Me inscreva nesse canal, porque todas as semanas eu trago conteúdos para quem quer crescer na sua carreira, melhorar sua comunicação como líder e acelerar resultados. Agora vamos direto ao ponto com mais uma prática. Dica número 2. Corte a hesitação da sua fala. Mesmo que a sua voz seja clara e você fale no ritmo tranquilo, a dúvida pode aparecer nas palavras que você escolhe, e isso afeta a sua autoridade como líder. Talvez você nem perceba expressões como tipo, basicamente, na real, eu acho que, então, né, sabe como é que é? São muitas muletas linguísticas. Então, elas ficam parecendo que você está tentando organizar o pensamento enquanto você fala. Mas para quem ouve, o que passa é falta de segurança. Quer um exemplo real? Imagine que você está numa reunião com o time e solta frases. Então, tipo, é que nesse relatório, meio que acho que na terça é o melhor dia para revisar.
Você não está dizendo isso com clareza. Você está dando margem para dúvida. E o time sente isso. E quando o líder ele não se comunica com clareza, a equipe perde o foco, perde confiança, perde velocidade. Então substitua a hesitação por clareza. Você quer soar como líder confiante? Então use o que chamamos de linguagem de compromisso. Isso significa usar frases objetivas como: esse relatório é com você. Vamos revisar isso na terça. Eu preciso que esse ponto seja resolvido até quinta. Isso não é ser ríspido, é ser claro, é direto e responsável com a sua fala. E isso muda tudo na forma como as pessoas respondem a você. Mas e se não tiver certeza, Priscila? Se você ainda não sabe a resposta, tudo bem. Você pode usar frases como: eu vou verificar essa informação e te dou um retorno até o fim do dia. Olha, essa é uma boa pergunta. Vamos investigar juntos. Eu não tenho essa resposta agora, mas eu vou buscar e te trago na próxima reunião. Veja, você continua transmitindo o controle da situação, mas sem enrolar, sem parecer inseguro. Você precisa ter coragem para falar com firmeza. Mas sim, é possível talvez que você tenha crescido num ambiente onde tudo parecia ser arrogante, as pessoas sabem mais que você, ou que você aprendeu a ser educado e sempre falar com suavidade e certeza. Mas a liderança não combina com frase tímida. Não dá para você liderar se a sua voz ela não mostra a direção. Você pode e deve treinar isso. E o primeiro passo é eliminar aqueles enfeites desnecessários. Mas o que eu posso colocar no lugar do tipo, basicamente, nada. Você não precisa trocar por outra palavra. Veja esse exemplo. Eu só queria dar uma sugestão. Eu quero dar uma sugestão. Veja a diferença? Mais claro, direto, profissional. Dica número 3. Faça perguntas estratégicas. Em vez de tentar impressionar com longos discursos. Nem todo líder precisa falar o tempo inteiro. Se você é introvertido, por exemplo, ou se sente desconfortável em ser o centro das atenções, use perguntas como a principal ferramenta. Quando você faz uma pergunta bem pensada, você abre espaço para colaboração. Mostre que você está interessado em soluções e ainda mantém o controle da conversa. Exemplos. O que pode estar impedindo deste projeto avançar? Existe um jeito de entregar isso mais rápido e com o mesmo nível de qualidade? Outra. Que recursos você precisa para resolver isso sem depender de outro time? Essas perguntas mostram que você está envolvido e comprometido com as soluções, sem precisar monopolizar a conversa. Se o líder da conversa não é quem fala mais, ele pode ser sim um guia que conversa na direção certa. Quem responde as perguntas normalmente está seguindo a conversa, mas quem faz as perguntas certas é quem está no comando rumo do diálogo. Quando você começa a conversa fazendo perguntas estratégicas, é você quem define o foco, quem conduz o tema e quem mostra a presença de liderança. Por isso, ao invés de sempre esperar para responder, comece a conversa com perguntas bem pensadas. Por exemplo, ao invés de dizer vamos ver o que cada um pensa, experimente perguntar: o que está travando esse projeto? Como podemos resolver isso até sexta? Por que escolhemos esse caminho e não outro mais simples? Perceba que essas perguntas não podem ser respondidas com sim ou não. Elas exigem que a outra pessoa pense, analise e te traga argumentos. Isso é ótimo por dois motivos. Você mostra liderança e clareza. Você estimula o time a pensar de forma mais crítica e participativa. Fazer perguntas como essas transforma a conversa em uma troca inteligente e não um monólogo cansativo. Isso é o que diferencia um líder que inspira de um chefe que só dá ordens. Recapitulando, se você quiser melhorar a sua maneira de falar no trabalho e parecer um líder mais confiante, faça o seguinte: 1. Fale com firmeza e clareza. Não precisa gritar, mas também não precisa usar uma voz insegura. Exemplo, ao invés de será que dá para entregar, diga conto com essa entrega até segunda. Tudo bem para vocês? 2. Evite palavras que mostram dúvidas. Cuidado com acho que, na minha humilde opinião, talvez fosse bom. Diga, acho que talvez a gente precise revisar isso. Ou melhor, vamos revisar esse ponto até que garantir que tudo esteja alinhado ao objetivo. E 3. Lidere a conversa com perguntas abertas. Comece
com como, por quê, o quê, como podemos melhorar essa entrega desse time. Isso faz o outro lado refletir sem sair do automático. Porque quando você fala com clareza, evita enrolação e conduz a conversa com perguntas mais certeiras. As pessoas começam a te ouvir de um jeito certo, com mais respeito e atenção. Use isso nas suas reuniões, no one-on-one, com o time, com conversas difíceis e até e-mails. A forma como você se comunica determina o impacto que você tem como líder. Se essas 3 dicas fizeram sentido para você, compartilhe com outro líder que está em busca de se comunicar melhor. E olha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Até a próxima!